Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Nós estamos aqui de volta, sempre respondendo mais uma pergunta que vocês encaminham. E eu já destaco, né, para agradecer, principalmente a participação de vários pais que estão mandando perguntas para mim, né, até colegas professores estão encaminhando perguntas. No caso dos pais, principalmente preocupados ali em acompanhar os filhos, né, e conferir como é que funciona esse esquema do PAS. Muitos pais, os próprios estudantes têm dificuldade de entender. Imagine os pais, né? Então, porque às vezes os pais não estão participando ali, o estudante está mais inserido naquele contexto, muitas vezes ele recebe mais informações na escola, então o pai ele fica um pouco mais de longe ali, então vai ter mais dificuldade às vezes para entender o processo. Então a ideia aqui também é ajudar todo mundo. Quanto mais informações chegar para vocês, eu acho que melhor, mais fortalece a preparação de cada um de vocês. Recebi uma pergunta aqui do pai de uma estudante. Vou colocar aqui na tela para vocês perceberem qual foi a dúvida, tá? Foi do Jorge. Eu quero agradecer, Jorge, por você ter encaminhado aí a dúvida e eu acho que é dúvida de muita gente, não é apenas sua, mas de vários estudantes ainda, tá? Principalmente quando estão ingressando ali no PAS UNB. Então, o que, que nós temos ali? Então, ele falou bem assim, né? Boa noite, como interpreto a nota de um aluno que fez a primeira fase do PAS em 2019, né? Ou seja, fez o PAS 1 lá no primeiro ano, e ele quer saber como é que interpreta essa nota. Eu deduzo que ele está falando do boletim de desempenho. E aí ele fala: vejo muitos comentários de notas de corte, né, na casa das centenas, porém, apesar de ter sido, né, de ter ido acima da média, as notas são inferiores a 100. Então ele está coberto de razão nessa observação que ele faz, tá? As notas, muitas vezes você vai ver as notas de corte acima de 100. E se a prova só vale de 0 a 100, como é que você atinge uma nota superior a 100, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que observar, talvez o próprio boletim de desempenho nos dê uma pista sobre isso, né? Então aqui, ó, eu peguei um boletim de desempenho de um estudante aqui qualquer, só para a gente entender mais ou menos alguns detalhes. Então, quando você baixa lá o boletim de desempenho, né, vou abrir aqui para vocês, quando você baixa lá o boletim de desempenho, você vai ter lá no primeiro ano, né, no primeiro, segundo e terceiro ano, você vai baixar esse boletim de desempenho e ele vai ser semelhante a isso aqui, ó. Vai ser um documento parecido com esse aqui, né? Aqui está a primeira etapa, que é o PAS 1, mas aí você vai ter o do 2, o do 3, aí vai ter o nome do estudante, o número de inscrição, vai ter os gráficos aqui para o estudante se perceber e comparar o desempenho dele, né, a proporção de acertos dele em relação à média geral e em relação aos acertos dos alunos da escola dele. Então essa parte aqui compara o estudante com a média geral e com a escola dele, tá? E a gente tem aqui as habilidades, né? As habilidades que foram avaliadas ali. E aqui embaixo é a parte que talvez mais importa para o estudante, que é o boletim de desempenho oficial, a parte mais importante, que é aqui a parte do score bruto, tá? Essa aqui é a parte mais importante, por quê? Porque é aqui que está a nota, né? Aqui que está a nota do estudante, é aqui que ele precisa observar, é aqui que ele tem que ficar de olho, tá? Aqui é um boletim de desempenho do PAS 1. Esse boletim de desempenho aqui, ele fez a prova lá no PAS 1, a prova do 2 e do 3 é a mesma coisa, mas aqui vale de 0 a 100, tá? A prova aqui vale de 0 a 100. Você pode ver até que tem 100 itens, né? O PAS 2 tem 110, o PAS 3 tem 120, mas também continua valendo 100, tá? Que aí significa que o valor de cada item é menor um pouquinho. Então você vai perceber que aqui o estudante tirou 27,999. 28 praticamente, né? 28 pontos. De 0 a 100 tirou 28. A média da galera, né, o score médio foi 28, 28,8, tá? Então quer dizer que esse estudante aqui ele praticamente cravou a média, né? Faltou muito pouco ali para cravar a média, mas arredondando aqui praticamente cravou a média. Tirou 3,2 na redação. 3,2 na redação, lembrando que a redação vale de 0 a 10, tá? Essa nota da redação, ela não compõe essa nota aqui, ó, ela é por fora, então o estudante tirou 27,9 e 3,2 na redação. A nota da redação ela não está embutida nesse 27,999, ela é um extra.
Lá na nota final ela entra, mas aqui ela não entra, ela está separada. Veja que o estudante então tirou a média, né? A média da galera aqui, ó, tirou 28, 28,8, tirou 27,99, tá dentro ali, tá dentro da média, né? E aqui o score máximo foi 86,8, ou seja, alguns estudantes tiraram 86, algum estudante tirou 86, ou seja, quase gabaritou a prova, né? E o score mínimo foi 0, ou seja, quem tirou menos tirou 0 nessa prova. Quem tirou mais tirou 86,8 e a média foi 28,8 e esse estudante aqui tirou 27,99, tá? Beleza. Então o que acontece? O PAS, ele vai pegar essa nota aqui, essa nota do PAS 1, e vai reunir com a nota do PAS 2, juntar com a nota do PAS 3, tá? Só que esse reunir que eu estou dizendo não é somar simplesmente. Você tem pesos, cada etapa tem um peso diferente. O PAS 1, peso 1, 2, peso 2, 3, peso 3, tá? Além disso, a gente tem uma série de fatores, tem a média, desvio padrão, tem um monte de coisa, tem scores aqui que eles vão calcular, os argumentos padronizados, um monte de coisa aqui. Vão jogar isso na fórmula, numa fórmula, e vai dar uma nota final. Então, você aqui, para saber se está indo bem ou não, né, se está indo razoavelmente bem ou não adianta você querer, por exemplo, comparar essa nota com a nota do curso que você precisa. Essa nota aqui sozinha, com o curso que você quer. Vamos supor que o estudante aqui quer um curso, né, uma engenharia lá, por exemplo, que, sei lá, está exigindo, vamos lá, 20 pontos positivos. Ele quer uma engenharia que está precisando de 20 pontos positivos, né? A nota de corte lá é 20. Vamos supor que é de 20 positivo até 80 positivo. Então o estudante quer entrar em engenharia que exige de 20 a 80. Aí o estudante olha aqui, tirei 27, então eu já estou dentro. Não, não é bem assim. Eles vão reunir as notas do PAS 1, 2 e 3 que você tirar, jogar nessa fórmula que eu falei, gerar uma média final. Então, o fato de você tirar 27 aqui não significa que a sua nota final vai ser 27, não. Ela vai ser bem mais baixa. Porque vai jogar, misturar, fazer a média lá com as notas do 2 e do 3. Então, quando é que eu sei que a sua nota, né, ela está caminhando para uma nota como essa, com uma nota positiva aqui? É quando você somar as 3 etapas e você estiver passando de 100 pontos. Então, primeiro ano, mais segundo ano, mais terceiro ano. Quando você somar essas 3 notas, se você já estiver passando de 100, é porque você já está com nota positiva, tá? Isso é a certeza, certo? Um pouco menos também já dá. Uns 85, 90, você já entra com nota positiva. Você passa a ter nota positiva já, então eu já sei que eu estou no caminho. Então, um estudante aqui que tirou 50 no PAS 1, 50 no PAS 2, já deu 100. Eu já sei que ele está com nota positiva. No comecinho ali, 5, 10, 15, mais ou menos. Então, ele já sabe que ele está com nota positiva só pelo PAS 1 e 2. Então, no 3, ele vai ter que tirar aquilo que falta para o curso dele, para entrar no curso que ele quer, tá? Então, eu sei que 100 pontos vai dar mais ou menos 10, tá? Então, menos de 100 pontos nas 3 etapas vai dar menos de 10. Então, vai dar menos 5, menos 8. Lembra a régua dos números inteiros, né? Cuidado, tem a régua dos números inteiros, né? Então, aqui, ó, 0. Aqui são os números positivos e aqui são os números negativos, lembra? É a mesma coisa das notas do PAS, tá? Um estudante que só tem essa nota aqui, que só tem a nota do PAS 1, ele estará sempre do lado negativo aqui, tá? A menos que ele já tire uma notona dessa aqui. Aí ele já começa já com o pé lá na nota positiva. Mas se ele tira dentro da média, ele vai caminhando desse lado aqui, ó. Ele começa desse lado aqui. Aí no PAS 2 ele vai tirar uma outra nota bacana. Aí ele já avança um degrau para cá. Aí no PAS 3, aí talvez, dependendo da nota, ele já pula para cá para as notas positivas. Ou não. Aí no PAS 3 ele tira a terceira nota e última, que é a que tem um peso maior. Aí, dependendo da nota que ele tirar, ele já salta aqui para as notas positivas. Então é como se fosse um jogo de fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Nível 1, nível 2, nível 3. Na primeira fase você nunca estará perto dessa nota aqui que você quer, do curso que você quer. Mas aí você já acumulou alguns pontinhos. Aí no PAS 2 você consegue mais alguns pontinhos. Aí pode ser que você já esteja mais próximo ou não.
Aí no PAS 3 você já tem as 3 notas que é para verificar se você já está perto ou não daquele curso que você queria. Entendeu? Só que você só vai ter que tomar essa decisão na hora de escolher o curso só por 2 notas. Porque você não vai saber a nota do terceiro ano na hora da inscrição do terceiro ano lá, valendo para escolher o curso. Então, você vai ter que tomar essa decisão no PAS 1 e 2. Por isso que o PAS 1 e 2 é super importante, porque ele vai determinar se você vai estar mais próximo ou não. Né? Ele vai ser um divisor de águas ali na sua vida. Então, é mais ou menos por aqui. Aí, perceba, eu vou mostrar aqui, esse é o boletim de desempenho do PAS 1, tá? O do 2 e do 3 é a mesma coisa, mas lá no terceiro ano você tem um outro, que é o resumo, tá? Então aqui, ó, se essa nota aqui for de um estudante de escola pública, a nota tá bacana, tá? Dá para entrar em vários cursos aqui com essa nota, tá? Se for de escola particular, a nota tá bem ruim, porque o sistema universal, ele tem notas de corte mais altas, então essa nota aqui tá ruim, ele vai ter que correr atrás no 2 no 3 para recuperar. No caso do estudante de escola pública, é uma nota razoável aqui, é uma nota que dá para passar em vários cursos, não nos mais concorridos, mas é uma nota que está dentro da média. Dentro da média para a escola pública, beleza, você consegue passar em vários cursos. Mas quanto mais, melhor, né? Quanto acima, né, você tirar da média, melhor. Então aqui a média foi 28, quanto mais você passar de 28, melhor para você. Lá no terceiro ano, quando você termina as 3 etapas, você vai ter esse negócio aqui, ó, que é a consulta do espelho de desempenho. Essa informação, infelizmente, você só vai conseguir depois que você fizer as 3 etapas. Lógico que você precisa da nota do 3, né? Mas ela te ajuda também a entender como é que isso funciona. Então aqui é a nota do primeiro ano desse estudante aqui. Então aqui, ó, PAS 1, a nota do PAS 1, nota do PAS 2, nota do PAS 3, tá? Então estudante primeiro, segundo, terceiro ano. O estudante aqui no primeiro ano tirou 23, ó, 23,239. Na redação tirou 5,9, tá? Eles vão juntar essa nota do primeiro ano com a nota do segundo. Aí no segundo ano o estudante acabou ralando um pouco mais, né? Estudou mais, foi para 28. De 23 subiu para 28. E melhorou a redação, foi para 9,4. Perceba, né? 9,4, quase 10. E aí, eles vão juntar essa nota do PAS 1 com a nota do PAS 2 e vão juntar essa nota com a nota do terceiro ano. Esse estudante aqui ralou mais ainda no terceiro ano, subiu para 31. Perceba que a nota aqui foi numa crescente muito boa, né? 31,8. E 8 na redação, tá? Quanto que deu essa nota no final das contas, né? Quanto que deu? Porque essa nota final é que eu olho para comparar com a nota de corte do curso desejado. Eu não olho essas notas aqui, não. Individualmente eu não olho, tá? Ou eu olho o somatório delas, tá? Para eu ter uma referência, ou então eu tento usar aquela escalinha que eu sempre mostro para vocês. Perceba aqui que esse estudante, ó, acabou tirando aqui 23, 28, 31. Então aqui vai dar praticamente uns 60 pontos, ó. Só aqui já deu uns 60 pontos. 70, 80, uns 83 pontos mais ou menos, ó. 83 pontos mais ou menos foi que esse estudante aqui teve lá nas 3 etapas do PAS, ó. 83 pontos nas 3 etapas do PAS. Primeiro, segundo, terceiro ano, somando os pontos sem mexer com a redação, não somei redação, deu 83 pontos. Quanto que isso deu no final, pessoal? Quanto que isso deu no final? Isso aqui deu 7,3 de nota. Essa aqui é a nota do estudante que ele vai usar para olhar o curso, né? Para ingressar no curso. Então, essa nota aqui é a nota que importa, tá? Então, aqueles 83, quando joga na fórmula que eu falei, vira 7,3, tá? Essa aqui é que é a nota do estudante, certo? Então, pro Paulo, né? O Jorge, aliás, que perguntou, que tem cursos lá que está na casa das centenas, né? E aqui o estudante, como é que é isso, né? Então perceba que o estudante aqui teve que somar 83 pontos nas 3 etapas para chegar numa nota 7. 7 positivo, tá? Porque a nota poderia ser negativa e aí, dependendo, não teria problema. 7,3 positivo.
Se ele quer um curso que está na casa das centenas, significa que ele tem que ter muito mais nota que isso aqui em cada etapa, para passar de 7, certo? Então, medicina, por exemplo, o estudante normalmente a nota lá é 200 e pouco, né? De nota de corte, ele vai ter que tirar pelo menos 70 em cada etapa aqui. 70, 60, 70 de novo aqui, ou 60, 75, 75, 75. Aí ele vai lá para a casa das centenas. Então, isso. E quando você fala casa das centenas, eu estou deduzindo que sua filha é de escola particular, né? Porque de escola pública, praticamente você não vai ter curso que exige nota na casa das centenas. Normalmente são notas abaixo de 50, né? Então, 50 de 0 a 50 ou as notas negativas. Então, me parece que é um estudante de escola particular. Então, estudante de escola particular tem que ter no PAS 1, no PAS 2, no PAS 3 mais de 50. Isso é fato. Tem que ter mais de 50 em cada etapa. Se tirar menos de 50 foi ruim, né? Aí vai ter que ralar bastante na etapa seguinte. Se é de escola pública, aí já beirando 30, 40, a pessoa consegue passar bem assim e escolher bastante curso, até cursos um pouco mais concorridos. Então, agora, na média, cravado na média, aí já vai ter uns cursos de intermediários para em termos de concorrência menos concorridos, né? Mas ainda assim vai ter bastante curso. Então, tirar 23, 23, 23, bacana. 28, 28, 28, bacana. Escola pública, né? 30, 30, 30, 35, 35, 35, 40, 40, 40, tá ok. Quanto mais acima de 30 pontos na escola pública, ótimo. Escola particular tem que ser acima de 50, tá? E eles não concorrem, tá? A escola pública não concorre com a escola particular, então não tem nem que comparar. A briga é dentro de cada uma, de cada modalidade dessa. Então, escola particular, sistema universal, extremamente concorrido, tem que tirar mais de 50. Se tirar mais de 50, quando a gente fizer a média das 3 etapas, vai dar uma nota muito maior que 7 positivo. Vai dar uma nota 50 positivo, 80 positivo, 100 positivo, 130 positivo, 150 positivo, que é o que vai precisar para boa parte dos cursos, principalmente os mais concorridos. Então, por que eu não vou mostrar o cálculo da fórmula aqui? Primeiro, porque eu acho que não interessa para vocês, porque a gente também precisa de dados. A gente precisa de dados que nós não temos. Só a banca que sabe, só o Sebraspa que sabe alguns dados, porque só tem eles atualizados após a prova. Então não interessa para a gente se preocupar com aprender a calcular a nota, tá? Até porque é mais complexo ali. Interessa para a gente ter uma noção de quanto eu preciso evoluir. E para isso, basta isso que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Se você olhar só o score bruto, só o quanto que você tirou, né, em cada etapa, ó, esse 23 aqui, ó, é equivalente ao que nós vimos aqui nesse boletim aqui, ó. É essa nota aqui, ó, score bruto. Esse score bruto aqui é que lá no boletim final vai se transformar nisso aqui, ó. Logicamente, aqui está diferente porque eu usei boletim de estudantes diferentes, né? Mas aqui, por exemplo, engenharia química, esse estudante de escola pública somou 83 pontos, que deu uma nota final de 7, positivo. Ela entrou, ela foi aprovada, segundo colocado aqui, ó, segundo colocado para o curso, tá? Então, entenda isso, tá? Você não tem que saber calcular sua nota, você tem que saber interpretar isso aqui e usar isso na sua preparação para entender o quanto que você precisa melhorar, certo? E aqui eu já destaco mais uma vez, escola pública tem que tirar mais que, de preferência ali, mais que 30, tá? Mas se tirar abaixo, tudo bem, dependendo do curso dá, mas não fique abaixo de 30 nas 3 etapas. Tente tirar o máximo que der. Se você tirou uma nota abaixo, tirou 15, tirou 5, tente melhorar na próxima e melhorar mais ainda na próxima, tá? Na terceira etapa. Tente não ficar abaixo de 30 nas 3 etapas. Tente pelo menos uma ou duas vezes ficar acima de 30, tá? E escola particular acima de 50. Tem que tirar acima de 50. É possível escola particular abaixo de 50 passar em alguma coisa? Sim, mas aí não vai ser o curso que você quer. Vai ser o curso que a nota vai dar, né? Então, mas é possível, tá? É mais difícil, mas é possível, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês, né? E aí, de repente, responder a colocação ali
do Jorge, tá? Então, Jorge, ó, você vai ter cursos, às vezes o curso lá exige 150 para entrar. A nota de corte do curso é 150, tá? Como é que é a referência que você vai ter para isso? A referência que você vai ter para isso é isso que eu acabei de fazer, esse cálculo que eu acabei de fazer aqui, ó, essa comparação. Se um estudante com 83 pontos, somando 83 nas três etapas, tirou 7, então quer dizer que você, a estudante, para atingir cento e pouco, tem que ir muito além, né? Tem que tirar muito mais pontos ali, tá? Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Então essa é a dica que eu dou. Logicamente ela não vai precisar tirar 10 vezes mais, às vezes aqui, porque nem vai ter como, mas ela vai ter que tirar o máximo que der acima de 50 para atingir essa casa das centenas, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu acho que você queria colocar, né? Apesar disso, as notas são inferiores a 100, sim. Então, no país 1, a nota é menor que 100, né? A nota é no máximo 100 ali. No país 2, a nota é menor que 100, né? No país 3, a nota é menor que 100. Só que quando eles reúnem essas notas todas e calcula a nota final, que se chama argumento, eles vão jogar numa fórmula. E nessa fórmula, né, você vai ter aqui os pesos, tá? País 1 vai ter peso 1, o país 2 tem peso dobrado e o país 3 tem peso aqui, ó, 3 vezes maior do que o primeiro, por exemplo. Então, quando ele pegar cada nota, multiplicar pelos pesos, multiplicar por outras coisas, dividir por outras coisas lá, vai dar uma nota final, que se chama argumento final, que é aquela nota que eu mostrei aqui embaixo. Ó. Ele apresenta as 3 notas e no final ele mostra aqui ela calculadinha, como é que ficou o resultado dela, argumento final. Essa é a nota que importa para o estudante para comparar com o curso desejado, tá? Então, destaco aí mais ou menos qual que é a lógica aqui das notas do PAS UNB, caso queira acompanhar seu filho ou sua filha aí, é mais ou menos por aí. Escola pública tem que tirar acima de 30 se der, se tirar abaixo tem que ficar entre 20 e 30, de preferência, tá? Estudante de escola particular acima de 50 sempre, tá? Acima de 50 sempre, 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 tá? E se a prova tem 100, vale 100 pontos, como é que eu atingo uma nota acima de 50? Você vai ter 85 itens, mais ou menos, lá no país 1, de certo e errado. Quando você pegar as certas menos as erradas, tem que dar mais de 50 pontos, tá? Então, vamos pegar aqui. Eu tô aqui com 60, né? Fiz 60 itens, né? Ou acertei 60 itens dos 85. Errei 10 e deixei um pouco em branco. 60 acertos menos 10 errados dá 50. Então, 50 pontos, tirando nos itens certos e errados, pelo menos 50 pontos líquido, você vai ter uma nota maior que 50, porque quando somar os outros itens, somar o item tipo D, o discursivo, vai superar 50. Então, o balizador também em relação à quantidade de itens de questões são os itens de certo e errado. Você tem que ter um saldo líquido de acertar mais de 70% desses itens de certo e errado, porque senão também a nota baixa bastante, né? A nota vai baixar demais. Então, por isso que tem que treinar muito itens de certo e errado para potencializar o desempenho. É treinar, treinar, treinar itens de certo e errado para potencializar o desempenho, sempre medindo, né, conferindo ali, fazendo a checagem ali do nível de acertos e de erros e calcular quanto que vai dar o acerto líquido, né? Pegar os errados e subtrair ali. Porque aí você tem um retrato real do que está acontecendo. Beleza? Então é isso. Acho que eu respondi lá. Então agradeço o Jorge pela pergunta e fico aguardando mais perguntas aí de vocês para responder aqui, para a gente bater esse papo, tá bom? Então até mais para todos vocês aí e nos vemos no próximo vídeo.